Pessoal, continuando então, nós falamos um pouquinho da criação desses entes da administração pública indireta, falamos um pouquinho da diferença das autarquias para o restante, né, a questão da criação e autorização de criação, e aí nós vamos para a terceira característica, então, aplicável a todos os entes da administração pública indireta, que é a finalidade pública definida em lei. Então, quer dizer, todo ente da administração pública indireta, ele deve ser criado com uma finalidade específica e ele vai ser, inclusive, nós vamos ver, ele vai ser observado pelo cumprimento daquela finalidade pública específica. Então, como que funciona exatamente a finalidade pública específica de um ente da administração pública indireta? Eu tenho uma liberdade de atuação, uma liberdade, como eu falei, estrutural, financeira, orçamentária e assim por diante, desde que eu esteja em cumprimento daquela finalidade específica para a qual eu fui criado. Então, vamos dizer, uma universidade pública, ela é criada, né, com a finalidade de levar a educação de qualidade a determinadas pessoas. Ok. Então eu tenho aí uma finalidade pública específica e aí eu vou dizer, olha, universidade, como que vai ser o plano pedagógico, como que isso vai ser gerido, de que forma que o orçamento vai ser utilizado, quantos servidores, todas essas questões aí, isso aí não é problema meu. União dizendo, né? Isso não é problema meu. Como que isso vai ser feito, quantos funcionários, quais funcionários, qual vai ser o salário, como que vai se organizar estruturalmente, né? Como que vai ser o administrativo da universidade, enfim. Isso tudo para mim não faz diferença nenhuma. O que faz diferença para mim é se está levando educação de qualidade para as pessoas, que é a finalidade essencial que a gente colocou lá na lei. Tá fazendo isso? Tô. Então, beleza. Tá? Então, essa finalidade pública específica, ela é necessária exatamente por isso. Porque eu preciso saber, diante daquela liberdade que eu estou concedendo, né, para esses entes da administração pública indireta, eu preciso saber quando que eles estão passando do ponto, quando que eles não estão cumprindo a sua função. E para isso, para eu saber quando que eles estão cumprindo ou não cumprindo a sua função, né, eu preciso em primeiro lugar saber qual que é essa função, sem, digamos assim, sem abrir mão da liberdade que deve ser concedida para esses órgãos. Então, primeiro ponto acerca da finalidade. A finalidade de um ente da administração pública indireta não pode ser primordialmente o lucro. Então, aí a gente pode pensar num exemplo e falar, mas tem banco, por exemplo. O banco, a finalidade do banco não é lucrar? No caso aqui, não. No caso do banco que é empresa pública, no caso do banco que é sociedade de economia mista, o principal objetivo não é o lucro. Então eu tenho lá objetivos como, por exemplo, distribuição de auxílios sociais. Eu tenho, por exemplo, função de movimentar o mercado de uma certa forma específica, enfim, né? De conceder crédito barato, de cuidar do crédito habitacional, que é uma forma de distribuir residência para cada vez mais pessoas, que é uma função muito latente, digamos, da Caixa Econômica. E aí, o lucro, ele vem como uma consequência da atividade exercida. Então, lógico, como consequência de todas essas atividades, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, o BNDES, eles vão acabar lucrando. Mas isso não significa, e aqui que está talvez o mais sacado, o mais importante disso, isso não significa que o objetivo principal seja lucrar. Então, por que essa regra existe? Tá?
Imaginem vocês que num determinado ponto da história, a Caixa Econômica decidisse dizer, e vamos dizer que fosse permitido, né, que o objetivo principal fosse o lucro. Vamos dizer, o objetivo principal, então, a partir de agora é o lucro. E aí, de repente, a Caixa Econômica começa a entender que o crédito habitacional não está dando lucro. Que o crédito habitacional está muito barato. Então, das duas, uma. Ou o banco vai aumentar consideravelmente essa taxa, tá? Que inclusive possui alguns incentivos governamentais, mas não é o que importa pra gente aqui. Então, ou vai aumentar consideravelmente essa taxa, ou ele vai parar de fornecer o serviço. E aí, lembrando, qual foi o objetivo da União criar? Um deles, né? Distribuição de benefício social e crédito habitacional. Exatamente para democratizar a residência, né? Para que mais pessoas possam ter a sua própria residência. Então, se eu deixo que o lucro seja o principal objetivo, eu estou cortando determinadas situações que são justamente aquelas que devem ser os principais intuitos do banco. A própria distribuição de benefício social, na verdade, ela não dá resultado para o banco, mas tem que ser exercida por ser uma finalidade essencial. E aí, então, na verdade, assim, isso não é, como a gente pode pensar, né? Isso não é uma exceção à regra da finalidade, mas sim é uma, digamos assim, é uma outra forma de ver essa questão. Não é o objetivo principal, é um objetivo secundário e que acontece. O lucro acontece, logicamente, né? 2 ou 3 anos atrás, o Banco do Brasil, inclusive, foi o banco que mais lucrou no país. Então, por aí a gente já vê. E por fim, a última característica é a existência de controle, né, desses entes pelo órgão que os criou. E aí como que é feito esse controle? Eu já dei uma ideia ali atrás do que é mais ou menos esse controle que existe. Então, o INSS, por exemplo, ele é fiscalizado. A Caixa Econômica, por exemplo, ela é fiscalizada pelo governo federal. Sim, eles são fiscalizados. Agora, nós temos que esclarecer muito bem a diferença que existe entre um órgão que é fiscalizado entre um ente que é fiscalizado pelo órgão criador e um órgão que é dependente, um ente que é dependente desse órgão criador. Tá? Então, a Caixa Econômica não é dependente da União, não é dependente do governo federal. Ela tem orçamento próprio, ela tem gestão própria, ela tem tudo individual. Agora, o governo federal pode sim fiscalizar a Caixa Econômica Federal, mas unicamente, e aí até interessante o conceito anterior, unicamente pelo cumprimento da sua finalidade essencial. Então, como eu disse lá, vamos pensar na universidade, por exemplo. De que forma que o orçamento está sendo utilizado, de que forma que os funcionários estão sendo contratados, de que forma que aquilo está acontecendo, não interessa ao órgão que fiscaliza. Tá? A União não quer saber. A não ser, lógico, que sejam práticas criminosas e assim por diante. Mas isso a União não quer saber. O que a União quer saber é se a finalidade principal está sendo cumprida. Então, a Caixa Econômica está cumprindo aqueles principais objetivos de distribuição de renda social, de democratização do acesso à residência, de taxas mais baixas, enfim, movimentação do mercado e assim por diante. Então, beleza, então tá tudo certo. Se não estiver cumprindo, aí é que eu vou verificar todas as outras questões, o porquê desse descumprimento. E aí também não vai mexer na estrutura do ente por conta desse descumprimento, mas sim fiscalizar e mandar arrumar
o cumprimento, de qualquer forma que seja. Beleza? Continuamos na próxima parte da aula.